Está começando mais um Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil aqui na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje, que vai pegar fogo mesmo. Tá frio aqui no estúdio, mas vai esquentar durante o programa. Nós vamos falar sobre um tema muito polêmico, que é o seguinte: vale tudo para encher as igrejas? Se hoje a gente pega um dado estatístico do IBGE que diz que 22% mais ou menos da população brasileira são de evangélicos, e existe uma projeção para em 2020 sermos 48% para 50%, a gente está falando que mais do que duplicar o número de evangélicos. Então, se hoje nós somos 40 milhões, daqui a 10 anos, mais ou menos, seremos 80 milhões. Para qual igreja vão 40 milhões de pessoas que vão aceitar a Jesus ou esquentar banco de igreja nos próximos 10, 11 anos? Será que vai de fato ter uma disputa de igrejas, de líderes, para tornar a igreja mais atrativa, mais confortável para chamar todas essas pessoas? Qual é o limite também disso tudo? Claro que é bom ter um conforto, ter um ar-condicionado, um bom som, mas às vezes será que tem exagero? E aí algumas igrejas tradicionais não estão acostumadas, bota fumaça, bota dançarina, bota os vídeos, e aí faz uns gospels night, e por aí vai. Nós vamos falar de vários casos e exemplos e perguntas de pessoas que acham que hoje em dia já existe esse exagero e nos próximos 10 anos, 20 milhões de novos evangélicos, muitas igrejas vão usar de vários artifícios para atraí-los, e nós vamos debater sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode assistir o Antenados de qualquer lugar do mundo pela internet. Acesse www.boasnovas.tv e você poderá assistir no seu computador, celular ou no tablet. Também pode baixar o aplicativo da rede Boas Novas para assistir no seu celular esse programa ao vivo e qualquer outro programa já gravado aqui do Antenados. Para debater e falar um pouco sobre vale tudo para encher as igrejas, recebo ele que é conferencista, também é jornalista e presidente de honra da Assembleia de Deus, Centro Missionário Cristão, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, pastor Jeremias do Couto. Pastor Jeremias, bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, meu companheiro André. É um privilégio participar pela primeira vez do programa. E que programa? Começou já forte esse negócio aqui. E eu espero poder dar a minha simples contribuição para, pelo menos, ajudar a elucidar o tema. Dá para falar bastante desse tema? Dá, relevante. E, como eu disse agora há pouco, é um tema aí para 3, 4 horas de debate, viu? Ainda mais com esses números, a gente acabou de ouvir, de fato. Vamos lá, nos próximos 10 anos, se as estatísticas estão corretas e às vezes não falham. Estamos falando que elas não falham. É uma 40 milhões de novos membros em igrejas. É uma projeção muito razoável. É natural ter talvez uma disputa para atrair as pessoas? Certamente nós teremos uma disputa acirrada, uma competição, e eu chamo esse momento que nós estamos vivendo de um momento pós-denominacional. É um momento em que as placas denominacionais não terão tanta importância quanto a constituição de cada igreja em si mesma. Então, vamos estar vivendo um novo momento, uma nova situação, e hoje eu creio que nós estamos vivendo essa transição. Dentro disso também de placa denominacional, vamos falar de alguns casos que já tem aqui de perguntas na internet sobre ética pastoral, que tem tudo a ver com o tema de receber pessoas sem pedir carta de mudança, sem saber a procedência desse grupo, porque quanto mais, melhor. Para falar um pouco sobre isso, recebo também ele que é pastor da Assembleia de Deus, Ministério Um Novo Tempo, também apresentador do programa Aviva Rio, pastor Sidney Gomes. Pastor Sidney, bem-vindo ao Antenados na Geral. Deixa eu pensar um pouquinho, alfinetar aqui. Você tem um programa de televisão, talvez seja aí uma estratégia para atrair pessoas também? No bom sentido, porque a gente pensa em estratégia, não é só coisas ruins, são coisas boas. Botar um bom ar-condicionado, um bom estacionamento, ter uma visibilidade em televisão. O programa, na verdade, a gente prega a palavra de Deus, né? E a palavra eu prego para quem não conhece a palavra, né? Para quem conhece a palavra, eu prego na igreja, prego dentro da igreja. Então a ideia do programa, assim, não é essa não é atrair pessoas não. Não, é para mas não é uma boa ferramenta, no bom sentido, de fato, de falar. Hoje, talvez, o grande crescimento também no número de evangélicos se dá à questão midiática. Estamos nas televisões, comunicação de massa, nunca teve tanto pastor e nunca teve tanta gente se convertendo. Nunca teve tanta gente no Brasil também, né? Uhum. Não foram só os evangélicos que cresceram, a população ela cresceu como um todo. E assim, um crescimento assim exponencial desse 40 milhões em 10 anos, você falou, né? Vou te ser sincero. Eu espero que Jesus volte antes, porque tem igreja para isso não. Hoje não tem não. 40 milhões de pessoas.
Mas aí a gente vai para outra informação. Você sabe que no Brasil, se eu não me engano, acho que é por dia ou por hora. Vou pegar essa estatística melhor aqui no site Gospel hoje. Tem mais igreja do que hospital, do que restaurante. Parece que são 2 novas igrejas todos os dias. Novas denominações, parece. Uma informação mais ou menos assim. É importante frisar esse detalhe. Ele disse que nós não vamos ter tantas igrejas para tanta gente. Eu já penso diferente, porque hoje abrir uma igreja é a coisa mais fácil que tem. Você cria uma diretoria, você escreve um estatuto, você prepara uma ata e aprova ali com meia dúzia de pessoas, vai ao cartório e a igreja está fundada, está iniciada. Milhares delas no Brasil, elas foram abertas dessa forma e não estou aqui entrando no mérito de criticar essas igrejas. O que eu quero dizer é que se tivermos 40 milhões de crentes daqui a 20 anos, nós vamos ter igrejas para essa gente toda. Bota aqui só na tela, se puder filmar a tela do computador, já para a gente entrar também no tema e abordar esse dado, se vai ter igreja. Tem como pegar aqui a tela do computador ou não? Bota aqui, deixa eu virar um pouquinho isso, vem para cá. Vai ter igreja para todo mundo, se são 20 milhões nos próximos 10 anos? Olha essa notícia aqui que está na tela aqui no Gospel hoje. 12 igrejas são abertas por dia no Brasil, uma a cada 2 horas. Então, começou o Antenados, 1 hora depois do Antenados, uma nova igreja se foi aberta no Brasil. Vai ter igreja, pastor. Tem muita igreja aí. Obrigado. Não tenho dúvida. Não, isso aí não tem problema não. Se for por isso, não tem problema não. Não vou discutir o mérito das igrejas. Ó, e a gente já começou o debate, você pode participar conosco. Durante o programa aqui embaixo na tela nós vamos colocar os contatos para você interagir conosco, as redes sociais, SMS, e-mail e telefone. Como nós estamos ao vivo, você pode pegar o seu telefone, ligar para cá e tirar uma dúvida, ou comentar, fazer uma pergunta, discordar daquilo que foi feito. Fique à vontade, o Antenados na Geral não é o dono da razão. Nós levantamos perguntas, debatemos e queremos ouvir a sua opinião também. Pastores, deixa eu iniciar, vamos dar passar o pano por cima de todo esse tema e tentar entender se a Bíblia tem algum parâmetro para crescimento de igreja, o que ela fala sobre isso? Vale tudo? Quais são os limites? Porque tem muita gente já falando, André, vale tudo desde que esteja entre Gênesis e Apocalipse, mas às vezes isso é muito difícil da gente, de fato, entender. Vamos lá, o Antigo Testamento fazia um monte de coisa que no Novo Testamento não se faz. Enfim, vale tudo e quais seriam os limites disso, pastor Jeremias, para se ganhar pessoas? Se pudesse pontuar alguns que não podemos atravessar. Eu tenho de ter como premissa 2 Coríntios capítulo 10, verso 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A partir deste pressuposto, nós temos uma base que nos leva a entender que o culto se presta a Deus e se faz para agradar a Deus. Ele é o eixo em torno de quem giram todas as coisas, inclusive o culto que prestamos a Deus. Ou seja, embora seja subjetiva a questão, o que é importante, o que é relevante, o que é lícito, o que não é lícito, nós já temos aí um ponto de partida, temos aí um parâmetro. Eu diria que o grande problema hoje que as igrejas enfrentam é que elas estão preocupadas não em agradar a Deus, elas estão preocupadas em agradar as pessoas, como atraí-las, como agradá-las, como tornar, digamos, o culto mais amigável, como tornar o culto assim mais agradável, no sentido de evitar, por exemplo, de tocar em questões que confrontem o pecado, sensível, que confrontem a vida, questões sensíveis. O tapa com luva de pelica, né? Exato. O indivíduo passa a semana toda trabalhando, com tantos problemas, ainda vem para a igreja para ser confrontado. Então, esse é o grande desafio que as igrejas enfrentam hoje, e por isso nós temos o que se denominou chamar de igrejas amigáveis. Igrejas que pensam, não é só no simples ar-condicionado. Claro, isso aí é óbvio, é um conforto natural. Conforto, não é? Agora, elas estão pensando em agradar, ou seja, elas são antropocêntricas. As coisas são feitas em função do homem e não em função de Deus. Não que não haja nessa composição a necessidade de se pensar nos instrumentos, ou seja, nos meios em que vamos usar para adorar a Deus, para prestar o nosso culto a Deus. Nós utilizamos meios. Você mencionou aí o Antigo Testamento, se olharmos lá para Levítico, para Êxodo, as normas que Deus estabeleceu, como o culto deveria ser prestado, os sacrifícios, ali são os meios. Claro que os meios existem, não é? Mas sempre o nosso ponto de partida, pastor Sidney, no meu entendimento, é que nós temos de pensar, isso é para a glória de Deus, ou é para a nossa glória, ou simplesmente para agradar as pessoas?
E isso a gente entra, até corroborando com o que o pastor Jeremias está falando, o pastor Sidney passando a palavra já, para exemplificar talvez isso que está sendo dito aqui, por exemplo. E aí as pessoas ou os meios. Se talvez numa igreja tenham bons ministros de louvores e bons instrumentistas. E se acha algum problema nessas pessoas que têm que ser de alguma forma disciplinadas ou destituídas daquele cargo. E fala, poxa, mas não tem ninguém que toque tão bem. E o pessoal gosta da música dessa pessoa. E se tirar ele, tem outra pessoa que não canta tão bem. Então vamos manter ele lá e vamos... Se faz hoje, querendo ou não estou generalizando, mas se faz concessões para poder melhorar a qualidade da música, a qualidade do som e tudo mais. Aí que talvez entre um grande pecado, né, da igreja de querer... Entra porque você perde um pouco da essência. A pregação da palavra, eu aprendi, posso, de repente, se vocês acharem que é diferente disso, digam. Eu aprendi o seguinte, você prega a palavra, você ensina a palavra para que o cidadão que é ouvinte, ele tenha uma tremenda decepção consigo mesmo. Para que ele enxergue ali na pregação da palavra os pecados que ele vem cometendo. Ou seja, ele tem que se sentir mal ao ouvir a pregação. Ele tem que se sentir confrontado. Agora, confrontado ele com ele mesmo. Ou seja, o Espírito Santo está ali convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E o que acontece é o seguinte, o ministro, o pregador, ele acha que porque está falando a palavra, porque está ensinando a verdade, ele vai gerar uma decepção consigo próprio, ou seja, o ouvinte vai se decepcionar comigo, quando na verdade não é comigo, ele tem que se decepcionar com ele mesmo, é ele que está em pecado, entendeu? Então você só faz é apresentar a ele a palavra e mostrar para ele os erros dele mesmo, e assim... eu acho que a gente não deve ter medo disso, não. E eu sei que isso é o que mais acontece. Quando o pastor Jeremias falou, é o tapa de luva de pelica, né? Tem muita gente saindo da igreja, tô leve hoje. É para sair pesado? Hoje eu apanhei. É para sair meio torto, assim, Não, na verdade é para sair leve, porque depois que ele passa pelo arrependimento, é para ele sair leve, né? Isso é importante frisar esse ponto, André, porque, por exemplo, você vai ao médico porque você está doente. E, geralmente, o tratamento é desconfortável. Perfeito. Geralmente. Eu já passei por cirurgia. E passa uma regra de coisas que a gente não deve fazer. Pós-operatório, alimentos proibidos. Correto? Eu não estou dizendo que a igreja tem que ser legalista. O que eu quero dizer é o seguinte, o nosso culto é para Deus, não é? E a nossa proclamação das boas novas é para levar as pessoas a entenderem que elas precisam de Cristo. Nós cremos que Cristo é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, essa mensagem não pode ser comprometida. E aí eu volto a dizer, eu não discuto aqui de maneira objetiva, pelo menos neste momento, os meios, porque é óbvio que nós precisamos de meios para fazer isso. E aí, por exemplo, Jesus não tinha microfone, Jesus não tinha som. Hoje nós temos aqui microfones, etc. Mas Jesus, quando foi pregar numa certa ocasião, tinha muita gente na praia, então ele entrou dentro do barco, e do barco ele pregou em direção à praia para aproveitar o vento, e o vento levar o som da sua voz. Ou seja, os meios precisam ser considerados. Eu não vou discutir, por exemplo, se não pode tocar bateria, se não pode tocar o atabaque, se não pode tocar uma guitarra, ou qualquer outra coisa. A minha discussão, o meu ponto de partida e de chegada é se é para a glória de Deus. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. O pastor Sidney falou, a pessoa vai para a igreja, ela tem que se sentir confrontada. E dentro do nosso tema, que tal então melhor jeito de confrontar do que MMA, o UFC? E uma igreja fez um campeonato de MMA dentro dela. O que você acha? Lotou de gente. E o negócio era forte mesmo. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco, aqui embaixo colocamos os contatos para interação. Se você quiser, pode até ligar, o telefone vai aparecer na sua tela a qualquer momento. Tem uma pergunta, um questionamento, quer concordar ou discordar daquilo que é debatido, fique à vontade, o Antenados faz parte também da sua casa. A gente falou no primeiro bloco que a pessoa tem que ser confrontada na igreja. Eu levantei e agora a gente vai para alguns casos de pessoas e perguntas na internet para poder abordar situações onde foram feitos eventos, programações e outras coisas mais para atrair, para encher a igreja em alguma ocasião.
E uma igreja em São Paulo fez exatamente isso, fez um campeonato de MMA, também mais conhecido, você conhece a marca UFC, é como se fosse um UFC dentro da igreja, montaram um octógono e fizeram um prêmio gospel, MMA, uma coisa mais ou menos assim, e lotou, e lá dentro não era, glória a Deus, era pancada mesmo, como a gente vê na televisão. Eu gosto muito até de assistir esse negócio aí, não dentro da igreja, eu vejo lá nos rings e tudo mais, Las Vegas, onde é que acontece esse negócio. E lotou. Isso rodou nos sites, enfim, na internet. Algumas pessoas acharam interessante porque levantaram aquela. Vem aqui, se pode judô? Se pode aulinha de não sei o que dentro da igreja? Jiu-jitsu, que fazem? Por que não pode MMA? É esporte. E aí a gente pode... Esse que é o medo, porque acontece de fato. Pode até ser bom ter uma aulinha de judô para a comunidade e tudo, mas MMA... é um campeonato, e ali tinha profissionais, pastor Jeremias. Como é que você vê? É exatamente aquela que dá a mão, a pessoa quer o braço inteiro? Passou um pouco do limite. Agora há pouco dos meios. A adoração precisa ser santa e os meios também precisam ser santos. Aí só para corroborar, no meio do coisa se parava e se dava uma palavra pastoral. Eu vi o vídeo e tinha. E depois rodava o fight de novo. Sobre amor. Os meios precisam ser santos. E alguém vai dizer, provavelmente numa réplica, que quem santifica os meios somos nós. Mas não é bem assim. Por exemplo, no caso desses que você mencionou, eu, pessoalmente, à luz do que eu acabei de mencionar no bloco anterior sobre o que se faz deve ser feito para a glória de Deus, eu não vejo, por exemplo, como uma luta de MMA, eu nem estou acostumado com essa linguagem, de MMA do UFC, pode servir para a glória de Deus. E aí nós estamos entrando nas questões específicas. Não é? Eu creio que nós temos muitas outras maneiras, não é, que vão contribuir para a glória de Deus, e elas também servirão de pontes, porque é óbvio, nós precisamos de pontes. Pontes para que as pessoas venham. Não é? Mas que essas pontes elas sejam legítimas também. Não sejam essas pontes que, por exemplo, nesse caso, ela utiliza da violência. A Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Eu, por exemplo, vejo essas lutas de uma forma assim, muito perigosas, não é? Até para nós cristãos, porque ela faz emergir de nós, e eu vou usar uma frase aqui do Roberto Jefferson, naquele momento dos instintos mais primitivos, não é, que temos, não é? Essas lutas fazem emergir. Nós ficamos ali com vontade de... Não é? Dá na cara, de entrar, dá na cara, de gritar, etc. E eu sinceramente... Eu tenho uma luva lá em casa, quando tem luta de UFC, eu boto até a luva. Eu, sinceramente, eu não vejo nisso nada que sirva para a glória de Deus. É uma coisa para nossa satisfação pessoal. Não é? E aí eu não vou discutir se você está lá para satisfazer a você, etc. Mas para a igreja, para o culto, eu diria que esse meio é extremamente inadequado. Pastor, seja, às vezes acho que não pode ser aproveitado, claro, de um jeito bem humorístico, eu vou falar aqui. Do pastor chega o pessoal que incomoda a igreja, convida, querido, senta aqui primeiro, que você vai ver uma luta entre o diácono e o presbítero. Aí o cara nunca mais vai mexer com a igreja. Quando ele vê o tamanho dos caras lutando, presbítero e diácono presbítero contra o diácono, tá bom, queridos, que enchem a paciência aqui da igreja. Eles vão lutar aqui, nunca mais vão mexer, mas, enfim, humor de lado, porque não tem nada de humor na hora da luta, não. Na verdade, eu entendo assim, nós somos um corpo, né? Nós somos o corpo de Cristo, né? Então, assim, dentro do que o pastor Jeremias também explicou, tem que ser definido o que é culto e o que não é culto, entendeu? As pessoas estão achando que tudo é culto. Nem tudo é para a glória de Deus. Nem tudo é para a glória de Deus. É muita coisa, estão se fazendo muita coisa que, assim, às vezes a estratégia, ela acaba beirando o ridículo. Onde a nossa própria sociedade, ela questiona isso. A nossa própria sociedade, os meios que a gente vive, eles estão olhando e vendo assim com certo ressalto, ou seja, do ímpio olhar e dizer assim, poxa, eu acho que eu não vou ali não. Não, isso aí não está parecendo igreja não. Essa é a pior parte, onde aquele que tenta atrair acaba afastando. Deixa eu levantar... Você é um pastor jovem, a gente estava falando até antes aqui do programa, questão de gospel night, de raves, a gente até falou aqui de micareta, aí o cara em vez de abadá usa o abadeus, bota as luzes, bota um DJ e passa a noite na igreja.
A gente vai Qual é o entrar teu pensamento um pouco sobre isso? na mesma conversa que a gente teve sobre retiro, onde as coisas precisam ser bem definidas, ou seja, não adianta você chamar de espiritual aquilo que não é espiritual. Então, se é passeio, chama de passeio, irmão. Chama de passeio. Se é luta de MMA, chama de luta de MMA. Fica mais bonito, mais decente. Ó, hoje chama aqui, de guerra espiritual. Exatamente. Hoje aqui nós vamos ter uma luta de MMA. Você quer fazer... Aí eu não vou nem entrar no mérito. O problema é até seu. Agora, não chama isso de culto. Ou de evangelismo. Chama de evangelismo, de adoração. Porque é isso aí que fica feio. Pelo menos na minha opinião. Pastor, o senhor tem os cabelos brancos aí. O senhor já deve ter visto questão de DJ em igreja. Já. Qual foi... Mudou com o passar do tempo depois? Eu já fui para alguns que eu achei até muito espiritual. Não, sério mesmo. Que eu vi assim, o jeito que foi feito, não era muito de dança, não. Mas tinha umas batidas e tudo, eu entendi. Mas já vi outros que eu falei, gente, isso aqui... A gente está ensinando os crentes a ir à boate. Tem gente aqui, a maioria, se fosse perguntar, que já foi para uma boate, passou a noite dançando? Não, nunca. Primeira vez que ele passou uma noite inteira dançando com batida de boate foi dentro da igreja. É perigoso. Qual foi o seu pensamento, pastor Jeremias, quando você viu isso? Olha, André, eu pessoalmente, eu acredito que esses meios, essa forma de você tentar atrair as pessoas, é como ele disse, as pessoas virão não por causa de Cristo, aquelas que virão. Elas virão porque elas dirão o seguinte, bem, na igreja é igual aqui, então eu simplesmente vou para lá porque eu vou ter as minhas satisfações atendidas. Ou seja, é a questão do prazer. E a sociedade de hoje é uma sociedade muito hedonista. Então ela anda em busca do prazer. E elas vão, as pessoas que vão. Agora, aquelas outras que têm consciência da fé, da sua necessidade, e que vê as igrejas com esse tipo de comportamento, elas já rechaçam. Elas rechaçam porque isso elas têm lá. Elas não precisam vir para a igreja para ir a uma boate. Elas não precisam vir para a igreja para ir a uma luta de MMA. Elas não precisam vir para a igreja para ir a qualquer uma outra coisa dessas aí, não é, que nós poderíamos mencionar, porque isso já existe aí em quantidade infinita, podemos dizer assim, correto? Então, a forma de atrair, as pontes para atrair, elas estão sendo equivocadas, elas são erradas. Nós temos outras maneiras, é claro, eu não vou aqui de maneira nenhuma defendemos, nós estamos vivendo numa época diferente da dos nossos pais, dos nossos antepassados. Eu não quero que a minha igreja, por exemplo, ela viva com aquelas músicas, com aqueles famosos cantochões, com aquelas longas semibreves, não é? Aquelas coisas... As quatro estrofes. As quatro estrofes, não é? Aquelas coisas dos mosteiros, ainda que eu respeite, e que tem até um sentido de reflexão, de levar você para dentro de si, correto? É claro que nós temos de buscar a linguagem de hoje. Não é? O meio de hoje, contextualizar no sentido de encontrar as ferramentas, ou seja, usando uma linguagem do Sadhu Sundar Singh, ele disse que quem prega o evangelho e vai à Índia, por exemplo, ele era um evangelista indiano, ele disse, tem de levar a água dentro de um copo indiano, e não de um copo brasileiro, não de um copo americano. A água é a mesma, não muda, mas o instrumento, o meio, o vasilhame é outro. É óbvio que a gente precisa pensar nisso também. Não é levar a coisa para um outro extremo, nada pode. Os meios, todos eles são inválidos, são impróprios. Claro que não. Agora, a partir do momento, e aí eu volto ao ponto inicial, que você tem como centro, é para a glória de Deus, você terá a capacidade de discernir os métodos que são bons, os métodos que são válidos, e aí entra também uma outra situação, o André. Às vezes, os métodos são bons para aqui, mas não são bons lá para a região do Nordeste. Eu não tenho nenhum problema, por exemplo, em chegar no Nordeste ou aqui e ouvir aquele ritmo do baião. É o forró, estilo brasileiro, o forró é a verdadeira música brasileira. E aí, se você olhar, por exemplo, para alguns hinos da famosa harpa cristã e até do cantor cristão, alguns desses hinos lá no passado eram músicas que se cantavam nas tavernas,
e depois essas músicas foram adaptadas, não é? Foram absorvidas para o meio religioso e as letras foram escritas para essas músicas e hoje elas passaram a ser, digamos, músicas sacras. Trocamos a água desse vasilhame, né? Trocamos a água do vasilhame. Então, eu não tenho problema nenhum. Eu tenho uma canção, por exemplo, do Jamires, não é? Lá do Rebanhão, lá atrás, que eu acho fabulosa, aquela música da casinha, né? E eu paro para ouvir aquela música, aquela outra, Eu Era Magro, que dava dó. Né? Minha vida aqui era muito louca. Quando eles lançaram isso, meu Deus do céu. Foi um auê. Foi um auê. Foi um auê evangélico, exatamente. Né? Mas você usar um instrumento próprio, adequado. Agora, sempre, o André, a gente vai lidar com esse conflito. Agora, com essa transição. Sempre. Deixa eu levantar uma coisa que nós, acho que desde o início do programa, estamos falando talvez de métodos e estratégias usadas lá fora que a gente vê que é muito popular, que atrai a juventude e as pessoas fora e traz aquilo para dentro da igreja. Então, MMA, a música, o tipo de festa, se traz aquilo para atrair uma coisa que as pessoas entendem que já é popular lá fora. Porém, às vezes, e eu quero trazer isso também para a mesa para a gente poder debater, hoje nós começamos a mudar algumas coisas que já são normais e corriqueiras de dentro da igreja, da liturgia da igreja, do dia a dia, para tentar se assemelhar com um pouquinho de lá, para atrair melhor. Quer ver uma boa informação? Site Gospel hoje também foi noticiado, para atrair isso nos Estados Unidos. No Brasil, não sei, não conheço algum caso, mas posso acreditar que de fato isso já tenha e está acontecendo nos Estados Unidos. Para atrair pessoas, mais pessoas para as igrejas pentecostais reduziram falar em línguas. E aqui fala o pastor Ken Walters, da congregação Three Crosses Church, falando que muitas pessoas estão diminuindo ou até eliminando falar em línguas como forma de se tornarem mais populares. O pastor conta que está verificando uma tendência nas grandes igrejas pentecostais para minimizar a diferença entre pentecostalismo e outras denominações cristãs conhecidas. Ou seja, às vezes uma pessoa está visitando na primeira vez, a gente sabe muito bem de fato que é isso. Eu até falo, às vezes quando tem culto de reteté, eu falo, olha, talvez não seja o melhor culto para convidar um novo convertido, uma pessoa que não conhece a igreja, porque assusta, dependendo da igreja que você for. Só que chegar comigo, vem aqui, parou aqui, Deus não vai parar de agir um pouquinho, porque a gente não pode assustar muitas pessoas. A gente está mudando a liturgia, até limitando o agir do Espírito Santo nas igrejas para se tornar mais popular. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes tem a ligação da Maria, de Santa Cruz, aqui no Rio. Tudo bem, Maria? Meu querido, a paz do Senhor. A paz, minha irmã. Qual é a sua pergunta? Olha só, não, eu só quero expressar minha opinião bem rapidinho. Tá certo. Irmão, olha, querido, assim, levar a motivação, levar o povo para a igreja, amém, com discernimento. Eu gostei muito de ouvir o pastor Jeremias falando, mas aí eu estou pensando na juventude, especificamente, ter líderes e um braço estendido para discipular essa juventude que chega até essa igreja, independendo da motivação, e esse braço estendido para levar essa juventude, filho, até Jesus. Tá me entendendo? Estou entendendo, Maria. Obrigado pela sua participação, tá bom? Um grande abraço, foi muito interessante. Ela falou assim, André, vamos falar um pouco também mais sobre a juventude, embora a gente já tenha tocado MMA. Isso é para atingir mais a juventude, porque e eu de fato também acredito, existe mais atração aí fora no mundão para a juventude. Um jovem hoje que pega um carro, um ônibus ou uma bicicleta para ir para a igreja, antes de chegar na igreja, se ele não morar a pelo menos 2 quilômetros da igreja de distância, antes dele chegar na igreja, pode ter certeza que ele vai passar por umas 3 festas, uns 10 bares. Então tem muita coisa chamando o jovem. E a igreja também, ela falou, olha, tem que pensar em estratégias. Claro que não pode mundanizar, mas tem que dar alguma coisa para satisfazer eles. Aí volta ao nosso debate, para satisfazer eles ou o nosso culto é para Deus. Vamos para um rápido break, mas antes também da gente para o break, eu tenho um recadinho para você, preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID
110307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Estamos de volta, terceiro bloco do Antenados na Geral, ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco durante o programa. Aqui embaixo colocamos os contatos para você interagir conosco no Antenados na Geral. Deixa eu levantar uma última pergunta que eu havia feito no outro bloco, que era... Alguns pastores, e isso aconteceu nos Estados Unidos, e eu leio uma notícia aqui de pastores que estavam falando para os seus membros maneirarem um pouco nas línguas estranhas, porque um visitante não gostava muito daquilo, não era muito atraente. Uma igreja que você entra e está fogo descendo, reteté, sapatinho de fogo, às vezes assusta algumas pessoas. E eles estavam, o pastor Sidney, começando a limitar um pouco o agir do Espírito Santo. Aí começa o negócio a ficar mais sério ainda, né, do que tudo aquilo que a gente já vinha falando. Quero muito que você me visite, que você visite o culto, mas o culto não é para você. O culto é para Deus. O culto é para Deus. E assim, a pessoa vem no culto, vai se sentir incomodado com línguas estranhas. Eu acho que é claro que tem os absurdos. A gente pode falar disso também. Que é minoria. Não chega a ser algo que incomoda. Não chega a ser algo que incomoda. A gente, quando fala de culto, eu entendo que hoje, século XXI, o culto hoje, moderno, tem gente que não concorda, mas eu vou falar. O culto ele tem três fatores que acontecem no culto: conhecimento, entretenimento e espiritualidade. Os três estão inseridos dentro do culto. Não que seja errado. Não que seja errado, porque conhecimento. Eu vi um pregador outro dia, pastor Jeremias, que ele subiu no altar e ele falou o nome errado de uma cidade da Bíblia. E quando acabou o culto, um menino de 8 anos chamou ele na escadinha do altar, e falou: pastor, o senhor falou o nome daquela capital que era essa, mas na verdade é essa aqui, né? Ele: rapaz, eu errei. Onde foi que você viu? Na Bíblia? O menino: não, eu vi no Discovery. Quer dizer, conhecimento, tem que ter conhecimento. Hoje em dia, as crianças estão tendo acesso a um nível. As crianças estão tendo acesso a um nível de informação onde eu não tinha. Quando eu era dessa idade, eu não tinha conhecimento. Entretenimento, no culto tem, quando você apresenta os visitantes, está na Bíblia. Aniversariante do mês está na Bíblia. Entretenimento dentro do culto acontece, querendo ou não. Até musiquinha para eles, visitantes. Exatamente. Tem que ter. E tem. Aí também, quando você faz o excesso, dá problema. Tudo em excesso dá problema. Espiritualidade, tem que ter espiritualidade, porque um culto que não é espiritual não é culto. Não é culto, tem que ter espiritualidade, entendeu? Então, acho que as coisas elas têm que ser bem dosadas, porque tudo em excesso vai te dar problema. Eu gostaria de entrar um pouco no mérito. Primeiro, tem que se definir o que é espiritualidade. Espiritualidade não é só falar em línguas estranhas. Isso é muito amplo, o termo. Segundo, é que, olhando para o ensino de Paulo para a igreja de Corinto, percebe-se que aquela igreja era uma igreja que tinha sérios problemas com os dons espirituais. É tanto que Paulo escreve uma carta, e pelo menos 3 capítulos da carta, capítulos 12, 13 e 14, ele trata dessa questão. E lá ele diz sobre o culto, depois de falar sobre os dons, etc., falar sobre línguas, etc., ele diz: quando vos reunis, cada um tem salmos, cânticos, hinos, etc., e termina com uma frase que eu considero chave. Ele diz: fazei tudo com decência e ordem. E aí eu vou dizer uma coisa aqui, que eu também costumo ser franco nas minhas posições, é que grande parte das coisas que se diz que são espiritualidade em muitas de nossas igrejas, elas são meramente fruto da emoção pessoal. É a expressão que a pessoa usa. Muitas línguas estranhas, com todo respeito, elas são estranhas mesmo. Esquisitas. Línguas esquisitas. E é claro que essas coisas elas vão simplesmente servir não de glorificação para o nome de Deus e nem de atração, mas de escárnio para o Evangelho. Então, nesse sentido, a minha posição é muito clara, muito definida. O culto, ele tem esses elementos que ele mencionou. Agora, o que Paulo disse sobre línguas estranhas? Tem que alguém falar e alguém interpretar. Exatamente. Fale
1, 2, no máximo 3, e que haja intérprete. É o que vemos hoje? Sim ou não? Não. Estou perguntando. Não é o que a gente vê, é uma balbúrdia. Não é? O reteté, com todo respeito, é uma balbúrdia. Não é uma confusão que você entra e você não entende nada. Então, faz você alguns pode ver meses. Um fundo até desses pastores. Claro que a gente não conhece as igrejas, mas, gente, calma, vamos acalmar um pouquinho. Aí, não, eu estive numa igreja. Porque às vezes eu estive numa igreja que eu levei. Eu estive numa igreja que eu levei 2 pessoas não evangélicas e elas ficaram assustadíssimas. E o pastor disse assim: agora vamos entrar no reteté. E aí todo mundo começou a dançar. E dança de lá, e vai, e corre, e sacode poeira, porque o chão era batido, não é? Barro batido. Barro batido, poeira para lá, poeira para lá, para cá, e está todo mundo dançando e pulando. E dali a 15 minutos ele falou: para, quem dançou, dançou, quem falou em língua falou, agora não fala mais. E agora vamos dar oportunidade para os visitantes que estão aqui. Ora, visitantes, cadê os visitantes? Isso aí é manipulação da espiritualidade. Nesse caso é mesmo. Aí a gente vai falar, já que a maioria dessas coisas é fruto de emoção, de fato, então, ali o culto não está sendo culto espiritual, está sendo entretenimento para a alma e a emoção das pessoas, que pode ser muito perigoso. Quando é o Espírito Santo agindo, não incomoda. Não incomoda. Perfeito. Não incomoda. Quando você vê que é o Espírito Santo agindo, você sente... Já passou por uma situação dessa? Vou levar... Não, mas hoje aquele culto é muito movimentado. Eu já passei por uma situação. Não vou levar meus amigos não, porque hoje não é o melhor dia. Hoje é muito reteté para eles. Fala a verdade. A gente fala. Não pode. Deixa eu levantar uma outra questão aqui também. Já que a gente está falando um pouco da liturgia, da mudança da igreja no dia a dia, nós, com esse crescimento de igrejas, até as novas igrejas, que alguns chamam de neopentecostais, outros também apelidaram de midiáticas, porque elas crescem junto com a mídia. Então, está fora da mídia, diminui. Está na mídia, cresce. Tem muito esse fator forte em algumas igrejas. Igrejas que nem a Assembleia de Deus, Batista, tradicionais ou pentecostais, elas começam a mudar um pouco a liturgia, o jeito de lidar com situações de dia de culto e tudo, para se assemelhar a eles, porque vê que há um crescimento nessas igrejas. Quer ver um bom exemplo? Eu recebi aqui um e-mail, depois, se eu tivesse mais tempo, botaria na tela para vocês verem aí. Uma igreja Assembleia de Deus, não que eu seja contra disso aí, tá, gente? Mas tinha uma placa assim, ó, Noite do Desencapetamento Total. Eu acho que você já deve ter lido essa placa, mas numa Assembleia de Deus. Aí quando passou, na Assembleia de Deus, porque eu imaginei assim, poxa, botarem numa igreja dessa e deve ter lotado, aí eu pensei, poxa, vou ter que fazer esse troço também, tem que botar essa faixa aqui na frente da minha igreja. E a gente começa a ver mudança, dias que não tinha culto e agora passa a ter. Uma coisa também do lado bom, eu estou falando só de coisas que talvez não sejam boas influências, mas não sejam má influências. Agora, boas influências. Querendo ou não, aprendemos muito com igrejas neopentecostais, porque elas vieram e elas ficam 24 horas quase de porta aberta. Hoje, a Assembleia de Deus, pelo menos grande, você passa, sempre tem um obreiro, a porta está aberta, se é horário de culto ou não é horário de culto, qualquer pessoa pode entrar. Isso é uma coisa até nova para algumas igrejas. Porém, de fato, temos mudado um pouco o linguajar. Está endemoniado? Não, está com encosto. A gente muda um pouco o nosso linguajar para se aproximar dessas pessoas. Isso tem acontecido. Bom, 2 coisas. Primeiro é o neologismo, né, que é a invenção da palavra desencapetamento. Total ainda. Total. Isso. Imagina se a gente pega aqueles visitantes que o senhor falou e quando o senhor encosta o carro na frente da igreja, está essa placa lá. Visitante dentro do carro mesmo, vai falar, rapaz, você está achando que eu estou com o quê? Você está pensando o quê? Mas o que acontece? Nas igrejas que estão lotadas hoje, se usa essa mesma coisa e está na frente. É porque nesse caso aí, André, desculpe, mas nesse caso aí a mensagem da cruz já ficou para trás, gente. A mensagem da cruz já ficou para trás. Arrependimento, conhecer quem é o Filho de Deus, o que ele pode fazer para mudar a vida da pessoa, para que seus pecados eles sejam perdoados. Ou seja, não é só sair o demônio, não. É aceitar a Cristo como seu Salvador. É ser confrontado pela palavra e entender que você é um sujeito pecaminoso e que precisa de Deus para herdar a vida eterna. Não é só demônio, não. O demônio é o de menos isso aí. Nesse caso, o demônio é o de menos. André, nesses casos aí, por exemplo... Isso eu não conheço algumas igrejas, até a Assembleia de Deus é conhecido, claro, que estão mudando um pouco a liturgia? Mudando exatamente com essa intenção da competição. Agora, de maneira geral, nessas igrejas que adotam esse tipo de sistema, elas não sobrevivem por muito tempo
Porque existe muita rotatividade. E a rotatividade acontece por quê? Porque as pessoas vão a essas igrejas em busca de algum benefício, não é? Elas estão pensando, por exemplo, na cura, estão pensando, por exemplo, na solução de um problema, de uma dificuldade, etc. Elas não vão à igreja por causa de Cristo. Eu não estou dizendo que elas não encontrem Cristo, mas geralmente essas pessoas que encontram Cristo nesses lugares, geralmente, quero frisar esse ponto. O atrativo não é Cristo. Não é Cristo, mas geralmente, quando elas encontram Cristo, elas acabam indo para outras igrejas, digamos, mais equilibradas na questão bíblica, não é? Na questão bíblica. Agora, eu tenho exemplos lá em Teresópolis, por exemplo, de uma ou outra igreja que começaram e eram igrejas baseadas em profecias. Mistério. Não é? Elas ficavam lotadas. Lotadas. Só que, sejamos sinceros, dentro de 2, 3, 4, 5 meses, os toques de profecias se esgota. Se esgota, porque o cidadão tem que falar que você vai receber uma chave, vai receber um documento, eu estou vendo o passaporte na sua mão. Pode perceber que o padrão de linguagem dessas profecias é esse, não é? Chave, papel, carta, documento, e chega um momento que isso se esgota, as coisas não acontecem do modo como profetizado. Teve um caso agora recente de uma jovem em Teresópolis, filha de um irmão nosso que morreu de câncer, e os profetas cansaram de dizer que ela sairia curada do hospital. Isso foi agora há 2 meses. Cansaram de dizer, de profetizar. Agora imagine o drama para essa família hoje, que está sendo tratada pela igreja, tratada pelos seus pastores, por causa da esperança falsa que essas profecias criaram. Então as pessoas vão em função disso. Não acontece, aí elas se frustram. E esse caso, por exemplo, que eu mencionei dessa igreja, em pouco tempo o pastor teve de sair da cidade, porque isso não se sustenta por muito tempo. Você pode olhar para a própria Universal, ela já é uma igreja que passa por um processo de institucionalização. Aquele sistema que ela usava, ela já está, digamos, transitando dele para um sistema institucional, porque isso não se sustenta por muito tempo. Agora, tem um perigo, como eu estava falando, de igrejas já pré-estabelecidas, grandes, históricas, querer, poxa, está lotando, mas só que não sabe que aquilo é rotativo, não tem membros ali, é uma pessoa que não vai mais. Aí eu se adaptar a esse formato. Desculpa, Sidney, fica à vontade para marcar a palavra. E se adaptam a esse formato. Aí eu já vou para a tese do Rick Warren, lá no Igrejas com Propósito, quando ele diz o seguinte: o grande perigo dos pastores das igrejas é ficarem indo de onda em onda, não é? Por quê? Porque nesse ir de onda em onda, essas igrejas acabam não se estabilizando. Então você tem que encontrar a onda certa, entre aspas, não é? E usar essa onda e permanecer nela, esperar que ela vá produzir os resultados adequados para a sua região e para a sua realidade. Porque a onda pode ser boa lá para os Estados Unidos, mas de repente não é boa aqui para o Brasil. Agora, voltando ao ponto daquela irmã que falou sobre a questão de atrair os jovens, juventude. E como eu mencionei o Rick Warren, você conhece a Saddleback Church, né? É uma igreja que é um complexo, não é? Ela não tem só o templo, ela tem um complexo esportivo, ela tem uma série de outras coisas. Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu acho que se uma igreja pode construir... Você não tem octógono de MMA. Exato. Eu acho que se uma igreja pode construir um complexo, onde ela tenha piscina, onde ela tenha quadra para futebol de salão, esporte, vôlei, por aí vai. Vôlei e outras atividades para os jovens, que ela faça isso. É um meio de atrair os jovens também. A gente vai para um rápido break, depois nós voltamos. Pastor Sidney. Não, e eu vou querer botar à mesa algo que vai ser também fantástico para a gente conversar. E aí algumas pessoas questionando aqui, falando: André, tudo bem, maravilha, mas tem 2 pontos nisso aí. A pessoa está falando aqui, porta larga de entrada nas igrejas, e como é que é a porta de saída? É larga ou estreita? E aí a pergunta vem: as igrejas estão se tornando mais flexíveis para justamente não confrontar o povo? Porque hoje o crente, desculpa a palavra que eu vou usar, crente, eu também sou, mas a gente é meio melindroso. Antigamente, a gente fazia coisa errada, era disciplinado, às vezes até rechaçado em público, e a gente calava a boquinha, ficava lá em disciplina e depois voltava na igreja. Hoje,
Se o pastor chama um crente, fala no boca do ouvido dele, não sei o quê, e dá uma coça, como o pessoal conhece aí nele, ele vai para outra igreja. Aí quando ele vê esse, poxa, mas se eu começar a disciplinar todo mundo, vai todo mundo sair e não vai crescer a igreja. Então, nesse processo de querer crescer mais, chamar mais pessoas, nos tornamos flexíveis, não estamos tão... A questão da conduta de disciplina não está tão forte como era antigamente. A gente tem uma pergunta fortíssima de uma pessoa que falou: André, fiz algo que eu esperava ser disciplinado e não fui. Por que será? Será que o pastor está com medo de chegar e falar alguma coisa e eu ir embora? Vamos para um rápido break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados voltar já já. Estamos de volta, esse já é o último bloco do Antenados em geral, mas dá tempo de você participar, mandar sua pergunta para um dos meios que está escrito aqui embaixo da sua tela. Eu vou para a pergunta da Lélia, da Barra da Tijuca, aqui no Rio. Tudo bem, Lélia? Tudo bom, querida? Tudo bem, graças a Deus. A paz, Lélia. Você tem alguma pergunta ou comentário a fazer? Olha, eu não sei se é uma pergunta ou um comentário. Eu acho que se a pergunta é fazemos qualquer negócio para encher a igreja, vale tudo? Para encher a igreja, né? É para levar pessoas para Cristo. Porque eu acho que em qualquer evento, nós, possuídos do Espírito Santo, nós temos poder de ganhar almas. Nós contaminamos, não somos contaminados. Concordo. Então não tem problema nenhum que exista lutas ou tipos de programações que é para encher a igreja, porque sempre apura, né? Eu acho que o joio e o trigo, eles crescem juntos. Quem peneira é o Senhor, né? Tá certo, Lélia. Olha, obrigado pela sua participação. Ela está discordando um pouco do que é dito. Agora ela falou assim, sempre há cura. No culto de MMA, Lélia, não tem cura não. Lá, rapaz, tem que ter um culto de cura depois, porque o negócio é feio. Mas assim, a Lélia colocou, ela falou: André, eu acho que o intuito disso é levar pessoas, e se uma aceitar Jesus numa noite dessa, valeu. E levanta a pergunta, se de fato às vezes o intuito deveria sempre ser, de fato, levar pessoas a Jesus. Mas se é esse, a gente também não tem como, conforme ela falou, a gente não tem como separar de fato o joio do trigo. Quem vai fazer isso não somos nós. Mas ficou aí para a gente pensar um pouquinho. Eu discordo em partes, mas eu não posso discordar muito porque eu só apresento. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui interessante, que aí a gente está falando sobre a flexibilidade. Só tem 5 minutos já para o último bloco, sobre a flexibilidade que esses tempos de atrair mais pessoas nos traz. Aqui tem um irmão, olha gente, que ele foi... Aqui ele está dando aqui um depoimento dele aqui, e ele entrega e fala: André, eu até esperava ser rechaçado pelo pastor. André, e ele falou de começo, eu sou crente Raimundo. Para quem não conhece, essa expressão é um pé na igreja, outro no mundo. Um dia eu estava tomando uma cervejinha no restaurante e o meu pastor entrou no mesmo restaurante. Quando me viu, veio me cumprimentar. Fiquei todo sem graça, enfim, pensei que ele fosse me dar uma coça ali. Daí ele foi cortês, viu que tinha pessoas comigo, cumprimentou todo mundo. E aí eu pensei, poxa, quando eu for para o próximo culto, ele vai me chamar no canto, no gabinete, e vai me dar uma disciplina. Fui para o culto, não me chamou, não falou nada, até hoje nem ligou para mim, enfim. Em outros tempos, eu tenho certeza que eu seria excluído. E aí ele mesmo pergunta, a igreja não está flexível porque eu esperava uma disciplina. A teoria de Skinner, da administração, ele diz que o que não é punição é reforço, mesmo que seja um reforço involuntário. Então, num caso desses, quando você não pune, não chama atenção, pelo menos não conversa, involuntariamente você está reforçando que aquilo se repita, que ele faça de novo, porque ele vai achar, não tem problema nenhum, até inconscientemente ele vai achar isso. Não tem problema, o próprio pastor viu, não falou nada. Isso é o mais comum da gente ouvir. Não, o pastor já viu isso aqui. Não, o pastor sabe o que está fazendo e não falou nada, não... Bom, você entende que talvez a motivação por trás disso seja, eu não vou chegar com ele porque se eu chegar, a família dele é grande, ou ele vai embora da igreja, eu não quero que ele saia da igreja? Eu não vou entrar no mérito aí da questão da cerveja, porque isso aí rende uma outra... Vai embora, isso aí, enfim, né? Outro debate, correto? Mas porque se fossem outras igrejas fora do Brasil, o pastor sentaria. Vem mais uma para mim, por favor. Eventualmente esse pastor não chamou atenção, porque ele mesmo também bebe a sua cervejinha, não é? Agora, falando da disciplina em si, aí... eu vou na mesma linha do pastor Sidney, correto? A partir do momento em que você se omite, você cria a teoria do reforço, né? Ou seja, o indivíduo, ele se acha liberado, não houve punição. Eu diria que o grande problema do Brasil hoje, né? E eu parto do macro para o micro,
Não é? O grande problema no Brasil hoje chama-se impunidade. Né? As coisas não são punidas. Nós temos o exemplo aí do mensalão, que a dificuldade para se chegar ao final do julgamento, ainda tem os embargos infringentes, que suponho que ainda serão julgados hoje ou amanhã, não sei. Ou seja, eles ainda têm uma esperança de serem absolvidos. Ou seja, o Brasil é considerado um país, embora com milhares de leis, um país da impunidade. E a gente acaba trazendo também para dentro da vida religiosa, da vida cristã, essa ideia de que as coisas não devem ser tratadas, temos de ser flexíveis. Agora, deixe-me me dizer de uma outra maneira. Eu costumo exemplificar a igreja não como um hotel, não como uma biblioteca, não como um lugar de entretenimento, assim, de maneira geral, mas como um hospital. O hospital é lugar de restaurar. Não é? Então, toda disciplina, André, ela tem que ter efeito de restauração, né, de recuperar, e não de jogar fora, não de tirar do espaço, não de lançar no mundo. É com essa finalidade que nós vamos aos médicos, com essa finalidade que somos internados, somos submetidos aos tratamentos, aos procedimentos que os médicos estabelecem, no sentido de restaurar a nossa saúde. Então, toda disciplina, ela tem que ter essa finalidade. Não é no sentido de punir, para o cidadão ser envergonhado, não é para o cidadão ficar... Mas esse entendimento, às vezes, vem de quem recebe a punição. É difícil a gente monitorar isso. É meio subjetivo. Ou, às vezes, até o pastor entende. Se eu chegar e puxar o olho desse cara, ele vai sair da igreja. Então, eu vou deixar... subjetivo, mas existem hoje mecanismos. Eu creio que o pastor, ele é, em grande parte, um psicólogo. Não é? Ele mencionou a teoria de Skinner. Eu creio que os pastores precisam ter um pouco de conhecimento de psicologia, um pouco de conhecimento de aconselhamento, para saber como lidar com essas questões. E já foi 1 hora de Antenados Geral, a gente nem começou. Acabou, né? A última pergunta era sobre ética pastoral, que também tem a ver sobre isso, de grupos que saem de uma igreja e vai para outra, e o pastor nem pergunta por que saíram, se foi por rebeldia ou não, porque chega cheio de gente, recebe para encher a igreja. Está convidado para esse programa, pastor. Ética pastoral. Porque isso aqui dá um programa inteiro. A gente ter 5 minutos, a gente não consegue nem riscar a capa desse livro, tá bom? Pastor, obrigado pela sua presença no Antenados na Geral. Muito obrigado, André. É o primeiro que eu participo e se eu for honrado primeiro de muitos. Dos próximos, estarei aqui. Maravilha. Pastor Sidney, obrigado pela sua presença hoje no Antenados. Amém. Obrigado a vocês. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.